Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, no dia 1º de novembro, eu fiz uma reflexão aqui sobre a solenidade de Todos os Santos. Porque naquele dia, 1º de novembro, era e é o dia desta solenidade na Igreja Universal. A Igreja do Brasil transfere para hoje, para domingo, e assim os fiéis católicos no Brasil poderem participar desta solenidade com mais liberdade e com um número maior da sua frequência, da sua presença, Mas eu queria voltar a fazer uma reflexão um pouquinho diferente da que foi feita, baseada aqui nas leituras deste dia, que é a primeira leitura do Apocalipse, capítulo 7, o Salmo é o Salmo 23, segunda leitura, a primeira carta de São João 3, do 1 ao 3, e o Evangelho é São Mateus, capítulo 5, versos do 1 ao 12a. Então, nós vamos meditar um pouco sobre isso. O que é que a primeira leitura nos traz? A primeira leitura nos traz à tona, já podemos assim dizer, os santos na glória, ou seja, no céu, na eternidade. E não somente aqueles que já estão lá, como os que estão a caminho. E nós podemos ver isso aqui de uma forma extraordinária. Diz assim: eu, João, o apóstolo, o discípulo amado, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhe. Então veja, 4 anjos receberam o poder de danificar a terra e o mar e estão preparados para isso, estão prontos para isso. Porém, um anjo que trazia a marca do Deus vivo, esta marca do Deus vivo, meus amados irmãos, é a Santíssima Cruz, a cruz de Cristo. Por exemplo, quando nós católicos somos batizados, nós recebemos na fronte, ou seja, na testa, o sinal da cruz. É traçado com o óleo do catecumenato uma cruz na nossa fronte. Essa mesma cruz, ela foi marcada nos umbraus da porta quando o anjo exterminador passava pelo deserto na Páscoa do Senhor. O que é que acontece? Só que não era uma cruz especificamente, mas era uma forma de tal. Traçava-se um T, uma espécie de T, aquilo que os franciscanos usam até hoje, uma espécie de tal, porque rapidamente se faz esse sinal. E não fica no formato de cruz específico, mas fica no formato de tal. Esta é a marca do Deus invisível, ou seja, a marca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque foi pela cruz de Cristo que nós fomos redimidos. Então todos os santos serão marcados com a cruz de Cristo, ou seja, nascerão da morte e ressurreição de Cristo. É por isso que nós somos batizados em Cristo Jesus. Somos mergulhados na sua morte e ressuscitamos com Ele. Quando somos mergulhados na água, ou quando a igreja asperge a nossa cabeça com água, é um sinal desse mergulhar na cruz de Cristo e ressuscitar com Ele por meio do batismo. Então, antes que os anjos danificassem a terra, é dito: não façais mal à terra. Deixa eu ver aqui. Quando os anjos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então, diz São João, o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está falando do povo hebreu, do povo judeu, das 4
das 12 tribos, melhor dizendo, esses 144 mil, não denota especificamente esse valor numérico de salvos dos judeus, mas vem uma plenitude para dizer que todo judeu que crê em Jesus será salvo. Todo judeu que crer em Jesus será salvo. E serão salvos judeus de todas as tribos, das 12 tribos de Israel. São João continua. Depois desses 144 mil das tribos de Israel, ou seja, de todos os judeus que serão salvos, depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Aqui somos todos nós, de outras nacionalidades, que passamos a ser povo santo, povo de Deus, além daquilo que é os judeus. Não era restrito, a salvação não estava restrita aos judeus, mas a todas as nações. Deus veio por meio de Jesus Cristo salvar todas as nações. E é por isso que Jesus vai dizer em São Mateus 28, a partir do versículo, se eu não me engano, 18 e 19, 28, finalzinho do Evangelho de São Mateus, Jesus vai dizer: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso eu vos digo, ide por todos os lugares, por todas as nações, por todo o mundo, fazei com que todas as nações, ou seja, gente de todas as nações, se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para se tornar povo santo, para se tornar discípulo de Cristo, para se tornar Assembleia dos Justos, é necessário passar pelo batismo. São Marcos capítulo 16, verso 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus disse a Nicodemos, capítulo 3 de São João: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos vai perguntar: como nascer de novo? Jesus responde: da água e do Espírito, ou seja, do batismo, por meio do santo batismo. O batismo nas águas, que neste mesmo batismo das águas nós somos batizados no Espírito Santo. Não existe dois batismos: o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. Não. No batismo das águas, nós recebemos, habitando em nós, a Santíssima Trindade. Por isso Jesus disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, passa depois do batismo, a habitar em nós a Santíssima Trindade, o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é para todas as nações, gente de todas as nações. Isso foi pré-anunciado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E uma mulher cananeia ali pede socorro para sua filha e Jesus a ajuda. Quando os 3 reis magos vêm visitar Jesus logo que ele nasce, ali também está prefigurado que os estrangeiros, que povos de todas as nacionalidades, não somente das 12 tribos de Israel, virão até o Senhor. Também é dito com aqueles gregos que vieram procurar Jesus: queremos ver Jesus. E Jesus tem ali um diálogo com eles. Ali também se abre essa nacionalidade que vai além do parentesco sanguíneo, mas agora por um parentesco, vamos dizer que por obediência a Deus, por escuta da palavra de Deus. Disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí à tua procura. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para aqueles que o escutavam, Jesus diz: aqui está minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Todo aquele que escuta a palavra do meu Pai e põe em prática, este sim é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ou seja, é família de Deus. Então, todos aqueles de povos, línguas e nações, eles trajavam, estavam de pé,
que ninguém podia contar, essa quantidade de gente, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. O livro do Apocalipse, no capítulo 19, vai dizer o que é essas vestes brancas que os santos trajavam, né? E no batismo, nós somos batizados com uma veste branca. Essa veste branca é exatamente para representar, simbolizar a pureza, a santidade que Cristo tem e nós somos revestidos de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, versos do 7º ao 8º, vai dizer assim: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada, a igreja, os santos. Foi-lhes dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Então, nós nos revestimos de Cristo e somos um novo Cristo na terra. E essa santidade, essas vestes brancas que São João viu, são as obras dos santos. São as obras meritórias dos santos. Como assim, Denis? Nós temos méritos diante de Deus? Sim, não por nós mesmos. Jesus disse em São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Porém, também Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo. Jesus entregou alguns talentos a algumas pessoas. Um produziu e Jesus deu ainda mais àquele que havia produzido. O segundo também produziu e Jesus deu ainda mais àquele que havia produzido. Um último não produziu nada. E não produzindo nada, ao contrário, foi tirado até o que ele pensava ter. E ele foi jogado na escuridão e na sombra. Por isso, as nossas obras cooperam para a nossa salvação. É o que diz São Tiago. São Tiago, capítulo 2, versos 24. E antes do verso 24, versículo 22, São Tiago, capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim: Vês como a fé coopera com as suas obras, e era completada por elas. Então, as obras completam a fé. A fé, sem as obras, é incompleta, é morta. São Tiago vai dizer isso. Assim como, versículo 26, São Tiago, capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Por isso, no versículo 24 de São Tiago, capítulo 2, ele vai deixar para nós um alerta. Ele diz, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E por que isso? No versículo 19, ele mostra que a fé sem obra não é nada, porque até os diabos têm fé. Versículo 19, creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, e nem por isso são salvos. Por isso, meus amados irmãos, ele vai dizer, trajavam vestes brancas e traziam palma nas mãos. Todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus. Então veja que a salvação não é somente pelas obras, mas também não é somente pela fé, nós vimos isso. A salvação pertence ao nosso Deus. O mérito dos méritos é de Cristo, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. Adoravam a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciões falou comigo e perguntou, quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Quem são esses que estão diante de Deus na sua glória?
são aqueles que passaram pela grande tribulação, ou seja, que passaram por este mundo e que gastaram, consumiram a sua vida nesse itinerário de salvação. É isso que o Evangelho vem dizer para nós. Esses que estão trajados de vestes brancas são esses que viveram esse itinerário de salvação deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse itinerário de santidade. Evangelho de hoje, São Mateus 5, capítulo 5, versos 1. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito é ser humilde. Aquilo que nós vimos no Evangelho de ontem. No jantar, na refeição, procurar o último lugar no banquete. E assim seremos exaltados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Hoje nós estamos vendo aí a aflição dos povos que estão em guerra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E não somente aflitos nos países que estão em guerra, mas também no nosso meio. Pessoas que vivem aflitas, angustiadas, perturbadas, agoniadas, com muitas coisas que lhes deixam inquietas. Porém, Jesus vai dizer que são bem-aventurados estes, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Essa terra aqui não é a terra que nós estamos nela. Diz São Pedro, pois haverá um novo céu, uma nova terra. São João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, 21, vai dizer que o céu e terra que nós conhecíamos passaram, deixou de existir. E agora nós conhecemos e experimentamos novos céus e nova terra. Jesus mesmo disse que essa terra passaria. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você vive neste mundo de injustos e de injustiça, e você não se preocupa com a justiça social, com a justiça espiritual, infelizmente, você não tem como ser um bem-aventurado. Mas se você se preocupa com as injustiças que estão acontecendo, e você tem fome e sede de justiça, você é um bendito de meu Pai, disse Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus diz, quem perdoar, será perdoado. Quem não perdoar, não serão perdoados. Então, quem tem misericórdia e quem dar misericórdia, alcançará da parte de Deus também misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração. O que é ser puro de coração? Daqui a pouco nós voltamos para cá. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ser puro de coração? O salmista responde para nós. O Salmo responsorial, Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Os que procuram o Senhor são puros de coração. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, ou seja, até a Santa Assembleia, o céu, que foi vista por São João no livro do Apocalipse, na primeira leitura de hoje? Quem ficará em sua santa habitação? Aí ele vai dizer quem são os puros de coração que Jesus fala no Evangelho de hoje. Quem tem mãos puras e inocente coração. Quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a sua face. Isto é ser bem-aventurado, puros de coração. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Todos aqueles que promovem a paz no mundo inteiro são filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitos são perseguidos porque querem a justiça para o povo de Deus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de maldade contra vós por causa de mim. Não é por causa de você, é por causa de mim, diz Jesus. Ou seja, por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa onde? Nos céus. Será grande a vossa recompensa no templo de Deus. E para concluirmos, a segunda leitura de hoje vai dizer assim: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, quando vier em sua glória, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele, purifique-se a si mesmo, porque também Ele é puro. Então, todo aquele que espera a vinda de Cristo, purifique-se, santifique-se. São João, no livro do Apocalipse, vai dizer: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Por quê? Porque um dia Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele acertará contas com todos nós. Ser santo não é ser impecável. Ser santo é ter a coragem de traçar esse itinerário de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, para assim desfrutarmos do mundo vindouro. Amém.